Pai do Senhor, amados irmãos, vou trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus para que a gente não se deixe enganar, não é verdade? Porque chegou, né, o momento, o dia que as promessas começam a falar mentiras, enganos, calúnia, defamação, tudo que não presta. É promessa para isso, promessa para aquilo. Em relação à política do nosso país, começou. Nós sabemos que temos políticos bons e políticos ruins, mas o povo de Deus, o povo em geral, a nação brasileira tem que acordar, despertar, salvar a nossa nação, não deixar mais do jeito que está, porque está indo de ladeira abaixo, de pior a pior, e o povo sofrendo, o povo brasileiro sofrendo com saúde, com segurança, com alimentação, com educação, sofrendo de todos os lados, de todo jeito, e eles dando risada. E o povo, a nação brasileira não merece isso. Nós somos o país mais rico do mundo. Temos tudo para ser uma grande nação. E por que nós somos? Porque eles nos mentem, eles enganam a gente e só pensa no seu bem, no seu bem-estar, na sua família, no seu bolso. É corrupção para cá, para lá. É muito engano, muita corrupção, muita mentira, muita promessa. E principalmente, meus amados, o que nós temos é o princípio de Cristo em nossa vida. E nós temos que colocar isso em prática. Porque quando chega o período de eleição, muitos se desviam, se distanciam de Jesus Cristo, de Deus, para servir aos homens mentirosos, enganadores, que prometem o céu e a terra e que não está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o princípio que Deus nos deixou. Ao contrário, defende todo tipo de erro, de engano, defende drogas, defende aborto, defende as coisas que são contrárias à palavra de Deus. E nós temos que acordar para isso. Temos que acordar. O povo de Deus, não aceite isso, não aceite. Não se deixe enganar. Não se vendam. Busque mais o Senhor. Jesus está aí voltando, os sinais estão se cumprindo. Se apegue mais a Ele, se arrependam. Não deixe ser enganado pelos pastores, pelos dirigentes que estão apoiando o que é contrário a Deus. Porque tem muitos candidatos aí que a gente sabe, defende ideologias, defende coisas que Jesus condena. E a palavra de Deus nos mostra a verdade. Então temos que viver na verdade. E quem é a verdade? A verdade é Cristo.
Então temos que fazer com que agradamos a Deus, agradamos a Cristo e vivemos em espírito e verdade. Porque nesse período agora vai surgir, e é um período que o diabo gosta muito, que é para tirar os crentes da presença de Deus, afastar o crente da presença de Deus, né? E fazer com que, como aquela passagem que Satanás ofereceu a Jesus Cristo na hora que Jesus estava lá no deserto, e ofereceu o reino, as riquezas, as coisas, e o que foi que Jesus falou, né? Mandou se afastar dele, se afasta de mim, Satanás, para trás de mim. Quer dizer, o grande engano, é uma mentira, é idolatria, é jogando mentira para todos os lados. E muitos pastores, como eu já falei, dirigentes, né? Muitas mulheres que estão na obra do Senhor, que se deixam levar por esses políticos, corruptos, políticos, que não querem saber da nação brasileira, do povo brasileiro, que é contrário a gente, ao povo, que é contrário ao povo de Deus, ao cristão. Nós estamos vendo aí a perseguição das igrejas. E quem é que aprova esses projetos? Eles mesmos aprovam os projetos lá. Eles mesmos enganam a igreja e lá dentro aprovam os projetos. Já não se pode mais pregar, já não se pode mais falar o que a Bíblia fala dentro das igrejas. A gente já está vendo aí, só é pesquisar, várias igrejas, vários pastores sendo conduzidos até para a delegacia por estar pregando a palavra do Senhor, irmãos sendo presos nas ruas porque está pregando a palavra do Senhor. E quem é que manda? São eles mesmos, pessoal. Eles que fazem a lei, eles enganam de todos os lados. Buscar a Deus, confiar só em Deus, confiar em Jesus Cristo. Temos bons políticos, a gente sabe que tem os bons políticos. Então procura analisar, ver os bons políticos que estão de acordo com a palavra de Deus, os princípios bíblicos, os ensinamentos de Cristo a favor do povo. E não se deixar levar por esses políticos aí, político tudo corrupto, que não quer o bem da nação, quer destruir a nação. Porque se quisesse o bem realmente do povo, não fazia o que fazem. Então, pessoal, não se deixe enganar. Quando na igreja o pastor levar candidato às igrejas que não seja de acordo com os princípios bíblicos, com a palavra de Deus, com o povo de cristão, o povo de Deus e todo o povo de maneira geral, não aceite, dê as costas, saia da igreja, se junte tudinho, saia, como a Bíblia fala. Deixa ele sozinho com os pastores lá, deixa os políticos, os pastores sozinho com ele, para eles verem a indignação dos irmãos, que os irmãos não aceitam isso não. E mesmo que seu pastor ameaçar, dizer que vai repreender, que vai disciplinar, não importa. O que importa é Jesus Cristo. O importante é não ser disciplinado por Cristo, mas pelos homens. Nós já somos levados já por esses homens mentirosos, pastores enganadores, onde o povo de Deus, muitos, estão sendo conduzidos feito gado ao matador e não acorda, não desperta. Acorda tu que dorme, diz a palavra do Senhor. O próprio Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César é imposto, é dinheiro, é corrupção, é mentira, é maldade, é engano, é tudo que não presta. E o que é de Deus é amor, é verdade, é justiça, é misericórdia, é perdão, é arrependimento, é vida consagrada a Cristo.
próprio Jesus disse, ele é e sempre será o caminho, a verdade e a vida, pessoal. Então vamos acordar, não se deixe não enganar não, entendeu? Não se deixe enganar. Você vê aqui em Mateus 22, o próprio Jesus falando sobre os mandamentos, né? E ao perguntar a Jesus, ele disse os dois principais mandamentos, esse resume em todos eles, que é o que? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este, pessoal. É amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses políticos que defendem essas coisas, que não são a favor do povo cristão, não é a favor de ninguém, independente de ser de ter denominação, de qualquer denominação, independente de religião. Eu estou falando de maneira geral, porque o povo brasileiro é um povo cristão, um povo que crê em Jesus Cristo e sabe os princípios de Jesus Cristo. Então tudo que for ao contrário a Jesus Cristo é tudo coisas do anticristo, tudo coisas mundanas, perversas. Então não se deixe, irmãos, por favor, não se deixe, não aceite, diga não, saiba dizer não, diga não, não, e não aceite, porque pastor mandou, porque a dirigente mandou, a missionária mandou, fulano, não, ela pode apoiar quem ela quiser, ele pode apoiar quem ele quiser. Deixa apoiar, mas a gente não, a gente tem que manter a base, tem que manter a convicção em Jesus Cristo, e a base é Cristo. Cristo é a base de tudo. Onde é que já se viu um crente apoiar político que é favor a aborto, favor às drogas, favor a casamentos, que a gente sabe como é os casamentos hoje, como se está na escritura. É por isso que está essa violência, é por isso que está essa desordem no Brasil. E o Brasil só não sofre mais ainda porque Deus vê que o Brasil, a maioria é cristão. Dobra seu joelho para clamar ao Senhor, orar ao Senhor, agradecer, pedir pela nação brasileira. Então, irmão, esse período agora vai vir muito engano, muito engano. O diabo vai se utilizar disso para enganar as igrejas, entrar nas igrejas, para induzir os irmãos a votar em candidato A, candidato B. Irmão, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, com os princípios bíblicos, o qual nós cremos e acreditamos na palavra do Senhor, então não vota, nem aceite, dê as costas, saia, vá para casa, no outro dia vai para o culto. Se levar um político lá que não tenha essas qualidades em Cristo, nos princípios cristãos, dá as costas, não vota, não aceite, diga não, diga sim a Jesus Cristo e não a político que é contrário ao que Jesus Cristo prega e nos deixou para que a gente siga. Então eu deixo aqui essa reflexão. Começou a campanha política, mas que pedimos a Deus discernimento e entendimento para que não sejamos enganados por nenhum.
mas que vivemos sempre e buscaremos sempre a presença de Jesus Cristo. Diga sim a Jesus Cristo e não a político contrário à palavra de Deus, aos princípios de Jesus Cristo. E que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Reflitam bem, reflitam. Não se deixe levar pelo homem. Quem salva é Jesus Cristo. Não é pastor, não é dirigente, não é missionário, não é ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Então garanta a sua salvação, porque tudo está sendo escrito no livro da vida. Tudo que você faz está sendo escrito. Arrependei-vos de todos os seus pecados. Crê em Jesus Cristo. Ide e mais não pequeis. E ter uma vida consagrada a Cristo. Não se deixe enganar nesse período de campanha de política. Não se deixe. Se sai de casa para votar, se vão votar, vote nos candidatos que realmente merece, que realmente está de acordo com a palavra de Deus, que segue realmente, que defende a palavra de Deus, preceitos, os princípios básicos da palavra de Deus, e não em candidato aí anticristo. Então, deixo aqui essa reflexão e que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. Fiquem todos na paz. Diga não aos anticristos, aos políticos anticristo e diga sim a Jesus Cristo. Sim a Jesus Cristo, sempre, sempre. Amém.